Seguinte, no vídeo de hoje irei trazer para você uma lista com 5 criptomoedas para investir em 2024. E já pensando em diversificação de carteira, vou trazer 3 criptomoedas consolidadas que vão nos dar muitos lucros, mas com segurança, e 2 gemas que têm um risco retorno mais agressivo do que as 3 anteriores. Então, se você quer ganhar muito dinheiro em 2024, você deve assistir este vídeo até o final. E bem, para irmos aqui para a primeira criptomoeda dessa nossa lista, eu tenho 2 informações muito importantes para te passar. A primeira é, eu vou colocar tokens e criptomoedas na mesma cesta para facilitar a nossa vida. E a segunda informação é a seguinte, este vídeo aqui, nenhum dos nossos vídeos do nosso canal, inclusive, é recomendação de investimento. Eu vou passar aqui uma lista de 5 criptomoedas, vou te falar alguns pontos chaves delas para você entender, e aí uma vez que você conhecer, saber que esses ativos existem, você vai fazer a sua análise, o seu dever de casa, e você vai tomar sua própria decisão se vale a pena ou não investir em uma ou mais de uma delas ou todas elas. Dado o recado, vamos para a nossa lista. E bem, a primeira criptomoeda da nossa lista não poderia ser outra, Bitcoin. Eu sei que aqui muitas pessoas vão falar, eu não invisto em Bitcoin porque Bitcoin já está caro, o Bitcoin não vai ter uma valorização absurda. Eu sei que muitos de vocês têm este pensamento, mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Existe uma parada chamada gestão de risco, gestão de carteira, onde quando a gente vai montar uma carteira, a gente equilibra o risco-retorno. Então a gente coloca ativos mais sólidos e ativos gemas, ativos menos sólidos, que tem um risco-retorno mais agressivo. Por isso, inclusive, que eu diversifiquei essa lista aqui com ativos sólidos e ativos que não são sólidos ainda, ou seja, gemas. Porque no mercado de investimento como um todo, existe uma regra que ela nunca vai mudar. A lei do risco-retorno, ou seja, quanto maior o retorno almejado, maior o risco. Ou seja, a gente tem que trabalhar isso aqui muito bem. Então, quando a gente coloca em uma de nossas carteiras só ativos arriscados, a gente tem um risco muito grande. Agora, se a gente equilibra entre ativos sólidos e ativos mais arriscados, a gente equilibra este risco-retorno, dando assim a possibilidade da gente ter mais chances de lucrar e lucrar mais. Porque se a gente tem só ativos arriscados na nossa carteira, ali aqueles ativos têm a probabilidade de dar muito ruim e a gente perder muito dinheiro. Porém, se a gente equilibra, mesmo 1 ou 2 ativos daquela lista, tipo morrendo no mercado, por exemplo, e dando muito ruim, aquelas outras vão carregar toda a nossa carteira e vai nos dar lucro. Então, a primeira moeda que todo investidor ele deve investir, é a única moeda aqui da lista que eu vou colocar como ordem de prioridade, é o Bitcoin. Todo investidor deve começar. Então, eu vejo muitas pessoas que ainda não investem no mercado e falam, eu não vou investir em Bitcoin porque Bitcoin já está muito caro. Eu vou investir em um ativo que vale centavinhos porque ele vai valorizar muito. Isso não é regra, não funciona assim. Às vezes um ativo, como é o caso do Bitcoin, ele vai dar muito mais lucro do que um ativo que custa centavinhos, porque aquele ativo que custa centavinhos não vai ter uma valorização expressiva, às vezes vai morrer no mercado. Por isso a gente faz uma análise para definir quais ativos vão dar bom. Então não existe essa de um ativo ser mais caro, aquele que é mais barato vai valorizar mais. Não existe essa regra aqui no mercado, beleza? Então, primeiro ativo da nossa lista é o Bitcoin. E você que vira para mim e fala, Bitcoin não vou investir porque não dá lucro. Cara, um ativo que vai te dar com maior segurança entre todos, um lucro de 10, 20% em poucos meses, 100% em alguns meses, 200% em alguns meses ou até mais em alguns anos, cara, se esse ativo não dá um bom lucro, eu recomendo você voltar para o mercado tradicional e colocar o teu dinheiro na poupança. Porque se você não vê isso como um ótimo lucro, infelizmente você está sendo muito ambicioso, está agindo muito na ganância, e talvez seja este o motivo de você nunca ter ganhado dinheiro nesse mercado, ou o motivo de você já estar começando da forma errada. Mas enfim, me aluguei um pouco aqui nessa primeira criptomoeda da lista. Bitcoin, ele dispensa apresentações, então não vou apresentá-lo, vou só apenas apontar alguns pontos, pelo qual eu coloco ele aqui nessa lista. Primeira coisa, Bitcoin é o ativo mais seguro dentre todos os ativos do mercado. São mais de 20 e tantos mil ativos e o Bitcoin é o mais seguro de todos. Também é o ativo que já se provou ao longo dos anos, desde quando ele surgiu, que ele é realmente o melhor ativo. Então ele por si só já se provou, os dados nos mostram isso. Outra coisa, este é simplesmente o maior ativo de todos. E quando eu falo o maior ativo de todos, eu tô querendo dizer que ele é o top 1 do ranking de todos os rankings que você for conferir. Ele é o top 1. Outra coisa muito importante, ele detém 51, 52, mais de 52% da capitalização de todo o mercado. Ou seja, o mercado de criptomoedas é um mercado que tem trilhões de dólares. E só o Bitcoin, ele pega mais da metade de toda a capitalização. Ou seja, dentre 20 e tantas mil moedas, ele detém 50% de todo o capital. Ou seja, é o melhor ativo, o ativo mais seguro para se investir. E aí, questão de mercado, nem preciso estender muito. Ele tem uma capitalização de mercado de mais de 800 bilhões de dólares. Tem um volume diário de mais de 19 bilhões de dólares, ou seja, é de fato um grande ativo. É tanto que as maiores instituições de todo o mundo querem
comprar Bitcoin. BlackRock, enfim, é tanto que estão abrindo fundos de investimentos e entrando em processos com a SEC e tudo mais para aceitar eles ajam como fundo de investimento de Bitcoin. Ou seja, se as maiores instituições do mundo, se os maiores investidores do mundo querem comprar Bitcoin, por que você não vai querer comprar Bitcoin? Este é o grande erro das pessoas. Eles querem ir sempre contra a tendência do mercado ou sempre ir contra os grandes investidores. Então você deve surfar a onda e lucrar com eles. Quando você quer seguir ao contrário, você acaba perdendo dinheiro e é isso que acontece com a maioria de vocês. E é um ativo, cara, que é certeza que vai ao longo do tempo nos dar 20%, 30%, 100%, 200% de lucro. Ou seja, Bitcoin tem uma previsão de chegar a $100, $200, $500, ou seja, tem uma margem de valorização muito absurda ainda. E você que ainda não entrou é porque sempre falou, Bitcoin tá caro. Isso você falou quando? Bitcoin tava $5.000. Bitcoin tá caro quando tava $10.000. Bitcoin tá caro quando tava $20.000. Tá caro quando tá $30.000. Ou seja, você sempre fala que tá caro e ele só subindo, dando lucro enquanto você não entra. Então, enfatizando mais uma vez, Bitcoin, a primeira criptomoeda da nossa lista, a primeira criptomoeda que qualquer investidor deve ter em sua carteira, e isso não é diferente para o ano que vem, não importa o seu valor. E a segunda criptomoeda da nossa lista é o Bitcoin ETF, esse que é uma gema da nossa lista. Bitcoin ETF Token é uma criptomoeda ligada ao destino do Bitcoin e às esperanças das aprovações de ETFs pela SEC. Um token que recompensa os detentores à medida que ETFs de Bitcoin são aprovados. E por que foi que eu coloquei este ativo aqui nessa lista? Simplesmente por conta dessa proposta. Os ETFs de Bitcoin é algo que está ganhando uma grande repercussão e simplesmente alguns fatos, alguns rumores de que os ETFs seriam aprovados, alguns deles, o mercado já teve uma resposta muito positiva. Eu acredito que este token pode dar muito bom por conta do hype, ou seja, quanto mais ETFs forem aprovados, mais esse token vai estar pagando os seus detentores, mais ele tende a valorizar. Então, por conta dessa questão de ETF, eu coloco este ativo aqui nessa lista. Ele que é tão gema que está em fase de pré-venda. Se eu conseguir colocar os links aqui de pré-vendas, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, é um token que você pode adquirir já no seu início. Então, a gema da gema. E aí, claro, não só esse ativo, mas os demais, você vai fazer a sua análise para ver se faz sentido para você, para sua gestão, para sua carteira. Sendo então este o segundo ativo da nossa lista, Bitcoin ETF, motivo o hype dos ETFs do Bitcoin e das demais criptomoedas que pode valorizar demais esse ativo. E a terceira criptomoeda dessa nossa lista de hoje é o Ethereum. Ethereum é um sistema blockchain descentralizado de código aberto que apresenta sua própria criptomoeda, o Ether. O ETH funciona como plataforma para inúmeras outras criptomoedas, bem como para a execução de contratos inteligentes descentralizados. Para você então que não entendeu esse mecanismo, nada mais é do que um ecossistema onde qualquer pessoa pode ir lá dentro através de contratos inteligentes e criar tanto tokens, que você conhece muitos por aí, quanto aplicativos descentralizados e uma rede muito grande. Então, Ethereum ele está aqui nessa nossa lista por uma série de motivos, tá? Todos os ativos estão aqui por uma série de motivos. Eu vou listar só alguns pontos importantes e que eu acho mais interessante, mas tem inúmeros pontos que eu poderia citar, tá? Primeiro motivo de o Ethereum estar aqui, além de seu projeto, de seu ecossistema que, cara, não dispensa também apresentações. Primeiro motivo é que ele é nada mais do que o segundo ativo mais sólido que temos no mercado, ficando apenas atrás do Bitcoin. Então daí é um ativo realmente consolidado. Segunda coisa, ele é o maior projeto no ecossistema de contratos inteligentes. Então é o melhor ativo nesse segmento para a gente investir também. Se você for então ver nos ranks também, assim como o Bitcoin, ele sempre está em segundo lugar, ficando apenas atrás do Bitcoin. Tem também uma capitalização de mercado bem expressiva, chegando ali a 16, 17%, ou seja, de toda a capitalização do mercado, ele pega 15, 16, 17% de tudo isso, ou seja, ficando apenas atrás do Bitcoin. Então, o segundo maior ativo com maior capitalização de mercado, o segundo ativo mais sólido que temos no mercado. Tendo então a capitalização de mercado de quase 300 bilhões, um volume de negociação diário de quase 9 bilhões de dólares. Então, por esse e inúmeros outros motivos, o Ethereum está na nossa lista, sendo que a terceira moeda aqui dessa nossa lista eu estou passando para você. E a quarta criptomoeda da nossa lista, também uma gema, é o Meme Combat. O Meme Combat é uma plataforma de jogos inovadora projetada para entusiastas de jogos. E como é que é essa questão de jogo? Nada mais é do que o seguinte, ele pretende ser uma plataforma, uma arena de jogos, onde todos os memes do mercado vão competir ali dentro. Então, por que eu coloquei esse projeto aqui nessa nossa lista? Porque, naturalmente, as comunidades de meme coin já se rivalizam entre si naturalmente. Então, uma galera fala, o meu meme coin, que é o Dogecoin, é o melhor
melhor do que o seu. Aí o cara vai vir lá do outro lado, o cara fala que o Shiba é o melhor meme coin. Do outro lado tá Baby Dogecoin, enfim. O mercado de meme coin, apesar de ser contraintuitivo para o mercado, cara, uma comunidade que cresceu muito, uma categoria do mercado que cresceu muito. Então, as comunidades, elas se rivalizam já naturalmente entre si. Então, esse projeto pode dar muito bom, porque é ali onde vai concentrar tudo, onde os projetos, através, claro, das comunidades, vão batalhar um com o outro e definir qual que é o melhor meme coin, seja por questão de projeto, de usabilidade, enfim, por uma série de fatores. Então, eu acredito que esse ativo, essa gemazinha aqui pode dar muito bom por essa questão da comunidade ser muito forte, do próximo hype que a gente vai ter para o mercado. Então, também está em pré-venda, então é uma gema bem gema mesmo, e vou ver se consigo deixar o link aí na descrição do vídeo para você ver. Claro, como já falei, vai fazer a sua análise, ver se faz sentido para você, tanto este quanto os demais ativos. Mas fica então a nossa quarta moeda aqui dessa nossa lista, uma geminha para você rebalancear ali a sua carteira, ficar bem legal. E a quinta criptomoeda dessa nossa lista não poderia faltar é a Polygon ou Matic, como você preferir chamar. Polygon é a primeira plataforma bem estruturada e fácil de usar para escalonamento e desenvolvimento de infraestrutura Ethereum. Seu componente principal é o Polygon SDK, uma estrutura modular e flexível que oferece suporte à construção de vários tipos de aplicativos. Para você que não entendeu muito bem, Polygon ele é um blockchain de contrato inteligente que ele faz quase a mesma coisa do Ethereum, que é o quê? Que é você poder ir lá, qualquer pessoa, e construir tokens lá dentro da sua rede. Bem como também ele tem a possibilidade, através de contratos de inteligência lógica, criar aplicativos descentralizados. E ele tem uma série de outros fatores, outras vantagens, mas uma das que a gente considera muito boa é sua escalabilidade, ou seja, as velocidades nas suas transações, e com isso não tem congestionamento. Não tendo congestionamento, a gente paga uma taxa muito baixa quando vai fazer as transações, diferente do Ethereum. E ele também surgiu com um princípio bem interessante ali, bem específico, que foi ser uma blockchain de camada 2 para o Ethereum. Como assim? O Ethereum sofre com questão de escalabilidade, ou seja, por ter muitos aplicativos rodando dentro dele, muitos tokens sendo desenvolvidos deles dentro da rede, são muitas transações, ele perdeu a escalabilidade, ou seja, ele consegue fazer poucas transações por segundo, justamente também por conta do seu sistema de mineração, ou seja, de manutenção da rede. E com isso, o Polygon veio para ser uma segunda camada, onde através disso, aplicativos, enfim, projetos rodando aqui na primeira camada do Ethereum poderia ser trabalhado aqui nessa segunda camada, ou seja, tendo uma maior escalabilidade, enfim, menores taxas e tudo mais. Então ele trouxe isso não só para o Ethereum, mas enfim, pode ser uma camada multi-chain para uma série de outros projetos, outros blockchains também. Então é um projeto muito interessante, com uma proposta muito interessante e tem executado muito bem. É tanto que ele tem crescido muito nos últimos tempos, tem ganhado, cara, o apoio aí de muitos investidores grandes parceiros, enfim, tem crescido demais. Outra coisa, o seu próprio ecossistema como um todo também cresceu. Então são muitos ativos desenvolvidos ali dentro e também muitos aplicativos desenvolvidos ali dentro. Então, na minha opinião, acredito que ele fique ali entre os 5 maiores projetos de contrato inteligente, perdendo ali para o Ethereum ou talvez um ou dois ali. Mas é um projeto muito grande nesse segmento e vale a atenção de qualquer pessoa que só tende, claro, esse ativo valorizar ao longo do tempo. Claro, a gente está falando de investimentos aqui, cara, para longo prazo, é para investidor, é para pessoa que vai montar a carteira de investimento, é para você que vai tradear. Então, olhando a perspectiva de crescimento desses ativos para os próximos anos e pegando também todo o histórico, só tende a crescer e nos dar lucro. Este é um ativo que, por exemplo, tem uma capitalização de mercado de mais de 7 bilhões de dólares, um volume de negociação de quase 400 milhões de dólares. Então, é um ativo muito forte que abre margem para crescer e muito. Então, a gente tem que fazer uma boa diversificação. E quando eu falo em boa diversificação, não é só diversificar em ativos sólidos, ativos mais arriscados, mas também tem um equilíbrio de porcentagem de distribuição do nosso capital. Então, ativos mais sólidos, a gente coloca mais capital, ativos mais arriscados, a gente também coloca menos capital. Então, por exemplo, o Bitcoin, a gente deve colocar a maior parte de todo o capital no Bitcoin e diversificar nossa verba, então, em outros ativos ali, de forma, cara, decrescente, digamos assim. Quanto maior o risco, menos a gente investir, porque se der muito ruim, a gente vai perder pouco. Agora, se der muito bom, a gente vai lucrar muito. Então, a gente tem esse rebalanceamento em nossa carteira, essa nossa gestão, que vai nos garantir mais segurança e mais lucro. Por isso eu ressalto, a questão da diversificação é muito importante. E aí eu quero que você deixe aqui para mim o que você achou dessa lista aqui que eu passei. Me fala qual dessas 5 criptomoedas você já investe, qual dessas criptomoedas você não conhecia e qual você vai passar, claro, depois de fazer a sua análise, a investir. Deixe nos comentários pra gente debater. Eu quero também saber a tua opinião. Se você também tiver uma top 5 lista, coloque aí pra gente debater um pouco. E claro, eu tenho 2 recomendações aqui importantíssimas para você de conteúdo que vai agregar demais a
este, mas antes inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações na opção todas as notificações para você receber conteúdos de valor como este. Então não esqueça, desce aí, é rapidão, um clique, se inscreveu, ativou o sininho, pronto. Agora, duas recomendações. Eu vou deixar aqui do lado direito uma análise completa, uma análise fundamentalista do ativo Polygon. Sim, o quinto que eu coloquei aqui nessa lista tem uma análise minuciosa dele, uma análise de fato fundamentalista para você entender como faz a análise e ver ali a minha opinião com bases técnicas. E do lado esquerdo vai ficando a playlist do nosso quadro Análise de Projetos, que é um quadro onde tem ali dezenas de ativos que eu fiz, análise fundamentalista. Tenho certeza que você vai conhecer vários daqueles ativos. Então, eu espero que você tenha curtido este conteúdo aqui de hoje, esta rápida dica, e a gente se encontra nesses conteúdos aqui. Valeu!